boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez na TBC, no nosso programa de saúde de toda quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre um cult, um grande clássico cult da atualidade. As manifestações religiosas, elas são tão antigas quanto a própria humanidade. E a neurociência desvenda esses processos cerebrais da religiosidade. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Luiz Fernando Martins. Ele é neurocirurgião, é um estudioso. E sempre que eu trago o Luiz aqui no programa, o Dr. Luiz aqui no programa, a gente gosta de repente, sair um pouquinho desses temas específicos e trabalhar um pouquinho a ciência. Como que o cérebro, de repente, começa a desvendar a crença? Como é que o cérebro se manifesta? Como é que ele ativa os circuitos ligados à crença e à religiosidade? Boa noite, doutor. Boa noite. É um grande prazer novamente, Aurélia, estar no seu programa. E eu devo dizer, antes de mais nada, que é um tema realmente envolvente. Eu acho que nós não vamos discutir aqui a questão religião, senso estrito. O que nós vamos discutir é exatamente essa tentativa de aproximação da religião ciência. E esse que é o grande enfoque que a gente gostaria de trazer aqui ao seu programa e aos seus ouvintes. E a gente vai entender um pouco mais essa caixinha preta, que é um mistério, que nos surpreende sempre com cada nova descoberta da medicina. A próxima entrevista, a gente vai falar um pouquinho com o Mr. Jim, Anderson, Pão de Queijo e Marquinhos estão aqui, eles fazendo o maior sucesso, shows por toda parte. Tem aquela música Sonhando, sendo gravada pela dupla Bruno e Marrone, eles despontando, eles são sempre notícia dentro da música. Então, Anderson, Marquinhos e Pão de Queijo também estarão conosco no programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Um sorriso pode estar presente em diversas formas. Começa na infância, com aquele sorriso janela. O tempo vai passando, mas a importância de um belo sorriso nunca passa. É para isso que o CBI trabalha, para que você possa sorrir livremente por todos os momentos da vida. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, traduzindo sorrisos em bem-estar. Estamos de volta hoje falando sobre a ciência. O nosso convidado é o Dr. Luiz Fernando Martins, ele é neurocirurgião. Vamos começar falando, eu acho que a gente pode começar fazendo uma análise desse momento em que a neurologia se uniu à teologia, digamos assim. Porque a gente sabe na história que a ciência sempre andou ao lado da religião. E eu queria saber quando foi que houve esse encontro entre a neurologia e a teologia. Quando é que a neurologia começou a olhar a crença e a religião com os olhos da ciência? Na verdade, não foi só a neurologia. A ciência, de uma forma geral, começou a tecer alguns comentários, algumas considerações a respeito da religiosidade, da religião, a partir dos estudos darwinianos. Quer dizer, Darwin, quando ele esteve no arquipélago Galápagos, ele começou a observar o fenômeno da chamada mutação. A teologia da evolução. Exatamente. Nesse momento, aliás, é preciso considerar que seja importante desfazer um conceito darwiniano de que o homem veio do macaco. Isso nunca foi um pensamento de Darwin. O que Darwin quis dizer, na realidade, que foi mal interpretado ao longo dos anos, é que os seres humanos sofreram mutações de acordo com o meio ambiente. Os macacos tiveram uma origem, os homens tiveram outra origem. O que se discute na teoria de Darwin é exatamente essa questão da mutação das transformações que os seres passaram ao longo do tempo. E a característica específica do homem, da sua consciência, permitiu que, desde a sua existência, desde o início da sua existência, esse temor, inicialmente o chamado ateísmo,
em que o homem tinha um temor pelas forças da natureza. Tanto que os primeiros deuses foram o sol, foi o trovão, até a idade de Cristo. Quer dizer, essa idade do início até Cristo, onde Cristo conseguiu, com a sua habilidade, com a sua divindade, ele conseguiu quebrar esse conceito ateísta e iniciou o conceito de Deus como figura existente. A partir de 1800, os conceitos de Darwin, mais tarde foram somados aos conceitos de Einstein, e mais ainda por Max Planck, começaram a tentar exatamente essa aproximação que eu acho extremamente necessária da religião com a ciência. Porque a religião, ela se baseava em conceitos históricos que devem ser respeitados, que são os conceitos bíblicos, e houve simplesmente uma busca, não de contestação da Bíblia, mas uma busca de uma ampliação dos conceitos que existiam, da origem da humanidade, da busca da religiosidade. Quer dizer, tudo isso foi mudado a partir dos conceitos de Einstein, que era extremamente ateu. Einstein não acreditava de forma alguma na existência de Deus. Darwin, que tentava dar uma explicação específica para essas mutações genéticas que trouxeram a origem de todos os animais, e Max Planck, com a sua chamada teoria quântica. Quando chegou Max Planck, houve uma noção de que isso nós observamos muito. Aliás, essa preocupação que todos nós temos, comecei a ter, foi exatamente quando da abertura de um cérebro, durante uma neurocirurgia, em que você contempla ali o cérebro inerte, e você imaginar que daquilo ali resulta uma série de transformações, uma série de reações, você é obrigado a ficar perplexo diante daquela situação. Você pode, com um gesto, modificar toda uma função, toda uma estrutura, que nós temos que buscá-la para explicar exatamente tudo isso. A religião, na realidade, ela tem dois motivos de ser ciência. Primeiro, pelo fenômeno da chamada condicionamento. Você não nasceu católica, você não nasceu protestante, você não nasceu espírita. É claro que nós somos condicionados. O primeiro fenômeno da religião, especificamente como ciência, é o condicionamento. Você aprende com seus avós, com seus pais, que há uma tendência a seguir determinada religião. Até mesmo, talvez, o medo da morte também faz as pessoas se ligarem à religião. Esse temor da morte, do que tem do lado de lá? Isso, na verdade, ele começa a se definir ao longo dos anos. Com o passar dos anos, talvez no início da velhice, é que essa preocupação começa a se definir. Ela começa a se definir diante de situações extremamente perplexas, pois uma doença grave. Tanto que um fato interessantíssimo que diz a você agora é que houve uma explicação específica, que eu acho que é um tema extremamente interessante, de que um piloto de uma dessas companhias de aviação se dizia ateu. E durante a gravação de uma queda desse avião dele, foi gravado, e durante a queda ele usou a expressão, meu Deus. Tanto que há uma expressão específica de se é só ateu aquele que no momento de maior perplexidade não dizer a palavra meu Deus. Então, na verdade, essa coisa de ateu, ela tem mudado muito do seu conceito específico, do seu conceito pragmático. Então, nós estamos dizendo sobre essa coisa da religião e ciência. Primeiro, é o chamado reflexo condicionado. Nós somos condicionados a presenciar, a frequentar determinada religião. Então, isso é o chamado condicionamento, que já foi descrito, inclusive, por Pavlov, um russo, que determinou que o condicionamento faz com que, no nosso cérebro, crie determinada circuitaria.